Então, pessoal, essa questão do eletrochoque, né? Assim, então vamos tomar um certo cuidado em relação a isso, porque a palavra eletrochoque, quando a gente acaba falando isso, pode soar algo pejorativo, né? Por conta de todo o histórico, né? Atualmente, esse tratamento, ele é reconhecido como um método eficaz para tratar algumas doenças mentais e é chamado de eletroconvulsoterapia. Tá? E, claro que a gente também não pode banalizar o uso da eletroconvulsoterapia e aplicar isso para qualquer situação de transtorno mental, né? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Por outro lado, quando bem indicado, a eletroconvulsoterapia ela tem resultados que são muito bons. E hoje em dia, a gente só pode realizar a eletroconvulsoterapia quando a pessoa está sob anestesia geral também. Tá? Por exemplo, alguns casos assim que a gente ainda utiliza a eletroconvulsoterapia. Depressão com sintomas psicóticos, principalmente quando a pessoa recusa alimentação. Por exemplo, vamos imaginar uma senhora idosa, né, já debilitada, e aí ela entra numa depressão grave, começa a achar que estão acontecendo coisas que não estão, que querem matá-la, que estão envenenando a sua comida. Isso seria um sintoma psicótico decorrente da depressão. Aí, porque ela acha, né, ela tem a convicção de que a comida está envenenada, ela para de comer. E isso pode levá-la à inanição e à morte. Então, a eletroconvulsoterapia ela é muito bem indicada nesse caso, porque tem uma resposta mais rápida que os antidepressivos. E às vezes a pessoa que está nesse delírio, né, de recusa alimentar, por envenenamento, ela recusa a medicação. Então, como é que a gente vai garantir que a pessoa está tomando o remédio às vezes, né? E ela precisa do remédio. Então, a eletroconvulsoterapia, nesse caso, é uma ótima saída porque ajuda muito as pessoas. Outro caso, por exemplo, transtorno bipolar, principalmente no caso de episódio maníaco, né? Porque o bipolar oscila entre período de depressão e período de mania. Tá? Não é também de um dia para o outro, não. Tem um período de no mínimo 2 semanas de depressão e em outro momento um período de no mínimo 2 semanas de mania, que é uma mania que caracteriza um humor eufórico, a pessoa fica extremamente acelerada, não consegue fazer nada porque é tanta agitação que ela não consegue prestar atenção em nada, não consegue dormir à noite e pode ter comportamentos inadequados e até psicóticos. Nesses casos de mania do transtorno bipolar, a eletroconvulsoterapia também é um ótimo tratamento. 85% dos casos de mania melhoram com a aplicação da eletroconvulsoterapia. Então a gente não pode assim também demonizar a eletroconvulsoterapia e por outro lado também não podemos romantizar a eletroconvulsoterapia para qualquer questão psiquiátrica. Por exemplo, transtornos de personalidade, né? Transtornos de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, antissocial, né? Os vários tipos de transtorno de personalidade não respondem ao tratamento com eletroconvulsoterapia. Então, pegamos lá aquele filme, por exemplo, clássico, né? Um Estranho no Ninho, né? Com Jack Nicholson. Por exemplo, naquele filme ele sofre lá o chamado na época eletrochoque, mas aí com um viés mais punitivo, né? A gente analisando ali o caso, a gente conclui que o personagem, a personagem do Jack Nicholson, ele tinha um transtorno de personalidade. Então não tinha nenhum cabimento fazer a eletroconvulsoterapia para aquele caso. Aí isso pode, ainda mais sem anestesia, aí claro que isso pode soar como uma questão punitivista, mas não é assim. Outro caso também que é assim, excelente para a eletroconvulsoterapia são os pacientes gestantes, né? Porque às vezes a paciente gestante ela tem uma limitação à maior parte dos remédios. Então a pessoa está numa crise de mania do transtorno bipolar, está depressiva e está também gestante. Aí a gente não pode, às vezes, utilizar o lítio, não pode utilizar alguns antidepressivos, antipsicóticos. Aí o que a gente pode fazer? Usar a eletroconvulsoterapia, que preserva por completo o bebê, né, o feto no caso. Então não tem nenhuma repercussão para a criança. Então isso seria uma ótima indicação também da eletroconvulsoterapia. Agora sim, uma questão que pode se colocar é assim, será que aumentar tanto, assim, só para dar uma das falas do ex-ministro da Saúde, né? Ele apontou essa crítica, reconhecendo a validade da eletroconvulsoterapia, mas criticando do outro lado é assim também, você aumentar tanto a eletroconvulsoterapia, será que tem paciente para tanta máquina de eletroconvulsoterapia, né? Porque os casos são bem restritos, não é tanta gente assim também que precisa de eletroconvulsoterapia, é uma minoria de pessoas. Então, em vista desse dado estatístico, será que precisa de tanta máquina assim de eletroconvulsoterapia? Então, esse é um ponto que a gente precisa assim
também ficar atento, mas isso também já vai além de uma justificativa psiquiátrica, né? Outro ponto também, que está muito em discussão hoje, são as questões das comunidades terapêuticas, né? É um assunto algo polêmico, mas a gente tem visto na mídia algumas comunidades terapêuticas, né, que muitas vezes ficam localizadas no interior dos estados, assim, em regiões afastadas da cidade. Muitas delas, não estou generalizando, mas muitas delas sem profissionais capacitados, sem a presença do psiquiatra, sem a presença do psicólogo, né, e a pessoa ali praticando atividades, o que eles chamam muitas vezes de laborterapia, que a pessoa fica lá, por exemplo, arando a terra o dia inteiro, 12 horas, construindo muros, casas, 12 horas seguidas. Então, assim, é uma questão que a gente também precisa ficar bem atento para que a gente não corra o risco de que essas comunidades terapêuticas voltem a ser o que eram antes os manicômios, que a gente brigou tanto para desmontar, né? Então é importante, acredito eu, que a internação psiquiátrica ela é necessária em alguns casos. A gente precisa, não tem jeito, tem gente que está num surto, está agredindo a família, está tentando suicídio, né? Então nesses casos, acredito eu que a internação psiquiátrica ela é muito válida, é necessária. Mas também não é um ponto de uma institucionalização, eu vou ficar morando lá a vida toda, né? E o receio que se tem é que essas comunidades terapêuticas que estão se proliferando acabem aí se tornando agora os antigos manicômios, né? Voltem a ser o que eram os manicômios, sem profissionais especializados, como psiquiatras, psicólogos, assistente social, né? Então acho que é importante a gente frisar esse assunto também.